tenho certeza que vai ser uma noite incrível, já está sendo. Eu queria, antes de qualquer coisa, começar pelo começo, e o começo é: quem é João Kepler? Muito bem. João, um empresário, empreendedor a vida toda, muito tempo desenvolvendo negócios, tive muitos negócios da economia tradicional, e em 2009 eu fui apresentar um desses negócios para uma banca de investidores e me tornei investidor naquele momento. Eu fui apresentar minha empresa para conseguir investimento, eu disse, opa, algo aconteceu ali que eu disse, cara, meu lugar é do lado dessa mesa aí. E aí virei investidor, como vocês, eu profetizei que eu iria ser investidor a partir daquele momento. Mas como, né? Que se eu fui buscar dinheiro, fui buscar investimento. Mas aconteceu. De 2010 em diante, passei a investir num projeto das outras pessoas, de outros empreendedores, empresários, me tornei um investidor. E hoje eu piloto uma empresa chamada Bossa Nova Investimentos, de 2015 para cá. E hoje a Bossa Nova, ela é a maior empresa de investimento da América Latina, é a 14ª do mundo, a 8ª fora dos Estados Unidos. Então a gente investe em 1.800 projetos, 1.800 empresas que já receberam o nosso investimento de um cara que estava como empreendedor buscando investimento, buscando dinheiro em uma apresentação. Então, se foi possível para mim, é possível para qualquer um. É isso aí. Vamos para a primeira pergunta aqui. Se você fosse começar um negócio do zero hoje, o que você começaria e por onde você começaria? Eu começaria pela educação. Eu começaria pelo que vocês estão fazendo. Networking, aprendizado, conhecimento. Eu começaria por aí. Tem muita oportunidade que aparece quando a gente está numa mesa como essa. Sabe por quê? Mesas como essa, porque todos nós temos um problema. Todos nós temos algo que precisa de ajuda. Todos nós temos algo que a gente precisa de alguém para nos servir. Sim. Então, eu começaria resolvendo problemas em qualquer lugar. Seja na nossa rua, na nossa escola, no nosso trabalho. Eu buscaria por problemas para resolver. Uma parabólica de problema, ou seja, todo mundo aqui tem algum problema. Eu seria um servidor, acima de tudo, porque sem querer nada em troca. Se eu servir para alguém e isso for útil para alguém, tenho certeza que de alguma forma essa pessoa vai se sentir grato, vai se sentir honrado e vai querer me honrar de alguma forma. Então, eu faria isso. Eu não fiz isso muito tempo da minha vida. Então, se fosse começar de novo, o que você mudaria? Bom, primeiro que eu não mudaria absolutamente nada na minha vida, nem mesmo os meus tropeços, nem mesmo as minhas quedas, nem mesmo meus erros. Eu acho que eu cometeria até de novo, para poder aprender o que eu aprendi. Nada é mais educador que um soco na boca do estômago ou um não. Então, isso para mim foi muito importante na minha vida, receber tudo isso. Eu sou um cara muito fortalecido por tudo que aconteceu comigo. Então, eu não gostaria de mudar. Claro, cometeria menos erros, claro, geraria menos reflexo para alguém, eventualmente, quando acontece algum problema. Mas eu começaria assim, resolvendo um problema do zero, buscando a solução para resolver o problema de alguém, seja cortar a grama do vizinho, seja limpar uma piscina, seja o que fosse, mas desde que seja algo que incomode alguém e que eu possa servir e ser útil a alguém. Legal. Vou aproveitar que você levantou um assunto bacana, e eu acho que todo mundo tem interesse nisso, a respeito de network, João. Por exemplo, existe uma frase, se eu não me engano, ela fala o seguinte, né? Você está a 6 pessoas de encontrar alguém que vai fazer sentido para o teu propósito. Isso tem a ver diretamente com network. Por exemplo, nós não nos conhecíamos pessoalmente, nós não fizemos nenhum tipo de negócio, nenhum tipo de alguma coisa que pudesse nos aliançar, mas nós tínhamos amigos em comum. E por conta dos amigos que a gente tinha em comum, a gente conseguiu se conectar, e hoje estamos aqui vivendo uma noite de propósito incrível, enfim. Eu ouvi isso uma vez, e isso me marcou, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Um dos mentores a qual eu tive a honra de trabalhar foi o Thiago Brunet, e uma das coisas que ele me falou, e eu nunca mais esqueci, ele falou assim, cara, a melhor maneira de você fazer network é servindo alguém que já chegou aonde você deseja chegar.
Então, que maneira que você vai poder conectar com gente que já chegou aonde você deseja chegar? Fazendo algo que vai fazer sentido para ele. Então, às vezes são coisas básicas, por exemplo, cara, posso carregar tua bolsa? Cara, eu sou um bom fotógrafo, eu posso fazer as tuas fotos, eu posso te acompanhar nesse evento, eu posso dirigir o carro para te levar até essa cidade. Isso tudo tem a ver com servir, né? E eu acho que aí está um princípio poderoso do network, porque network é baseado só em interesse, eu acredito que ele não dura. Mas quando tem a ver com propósito, aonde é uma mão de via dupla, e ambos se completam, aí as coisas começam a fazer sentido. Jesus ensinou isso numa mesa com os discípulos, onde os discípulos estavam falando o seguinte: João, quem de nós vai ser o maior de todos? Quem vai ser o mais relevante aqui entre nós? E Jesus fala assim: ei, quem de vocês quiser ser o mais importante, então se torne o menor de todos e sirva uns aos outros. Ou seja, o poder do network é servir, e para Deus o maior é aquele que serve. Eu queria que você falasse qual é a tua visão a respeito de network, e qual, de acordo com a tua visão, qual é a melhor maneira de você conectar com quem já chegou aonde você deseja chegar. Bom, eu queria só complementar que, além de amigo em comum que nós temos, que nos conectou, eu vi nitidamente um propósito no que vocês fazem. Sim. Né? Então, tem um propósito de ajudar as pessoas que aqui estão, de passar conteúdo e conhecimento para que eles prosperem. Inclusive, a tua mensagem aqui foi nesse sentido. Né? Então, isso de cara, para mim, já nos conectou. E a nossa conversa ali atrás também foi nesse sentido, do seu pai. E isso, para mim, me importa muito. Sim. Né? Então, sobre networking, eu também acredito que é sobre servir. A gente precisa, pessoal, ser muito intencional naquilo que a gente faz. A gente precisa ser intencional. Eu estou aqui, eu tenho a intenção de ajudar vocês. Não dá para fingir que queremos servir. Não dá para fingir que a gente tem tal coisa para parecer alguma coisa, para poder ajudar alguém ou para poder se beneficiar com aquilo. Então, imagina assim, mas eu sou um empresário do Nordeste, vim para São Paulo, e aqui eu vim para ajudar em outros empresários e a também prosperar em investimento. Existem muitas mesas que você pode sentar, e as mesas que eu procurei sentar foram as mesas de pessoas que eram sempre melhores que eu, pessoas que podiam me ensinar algo. Eu geralmente sou o mais velho da turma, tirando o Wizard, o Apolinário, um pouco do Flávio Augusto também regula comigo. Tirando a gente assim, o resto é tudo mais novo. Dessa turma que está ali, por exemplo, é o Alphaville, né? O pessoal que você conhece, inclusive o Brunet, né, que é amigo nosso. Então, o que eu procurei fazer? Eles são muito sábios, conhecem a palavra de Deus, por exemplo. Eu conheço pouco da palavra de Deus. Eu sou cristão, né? Mas eu não tenho domínio sobre a palavra de Deus. E isso, eles me ajudam muito nesse sentido, né? A primeira vez que eu recebi uma bênção foi no evento do Paulo Vieira, Cacá Diniz, que é muito amigo meu, e Simone fizeram uma bênção em mim, assim, João, e profetizaram e tal, algumas coisas para mim, então aquilo ali mudou minha vida naquele momento. Ali, para mim, foi o máximo. Então, o que foi que eu procurei? Procurei sentar nessas mesas, procurei sempre aprender, eu sou aprendedor, eu ouço mais do que falo, o tempo todo. E, além disso, naquilo que eu conseguia, na mesa, agregar, eu não abria a boca para querer mostrar que sabia. Eu percebia qual era o ponto de dificuldade de um ou outro e ali entregava uma palavra, entregava um caminho, entregava alguma solução. O próprio Brunet mesmo, se ele pode te falar que em algum momento da vida dele, fui eu que resolvi uma situação que ele precisava entender e aprender. Então, todos eles, de alguma forma, tiveram em mim uma palavra, um conselho, um aconselhamento, mas nunca eles me viram, por exemplo, eu querer ser o que tinha mais dinheiro na mesa, ou o que aparecia mais, ou que eu sempre fui convidado para as mesas por isso. Então, o meu conselho para network você já deu, que é servir,
honestamente, intencionalmente, genuinamente, mas sempre que possível, abra sua boca para ajudar aquilo que você está vendo que pode ser útil na vida de alguém, pontualmente, em determinados assuntos que você domina. Não adianta eu querer saber de tudo, eu nunca vou conseguir ser o melhor em tudo. Eu sou bom em investimento, sou bom em negócio, sou bom em empresa, sou bom em negócios digitais. Eu acredito que eu posso contribuir muito na vida nos negócios de muitos de vocês aqui. Uma outra coisa também que eu resolvi não fazer, eu não fui, Felipe, no caminho do digital, como muitos vão. Eu não fui no caminho de fazer cursos online ou de vender coisas, né? Então, isso facilitou um pouco o meu trabalho, facilitou um pouco a minha entrada, porque eu não tinha intenção de vender nada, eu nunca tive. Eu estou aqui, não tenho intenção de ficar vendendo coisas ou que vocês comprem alguma coisa minha. Então, isso também facilita muito o acesso, o trabalho, a sua palavra, a sua comunicação. E eu não sou contra vender, não, muito pelo contrário, eu acho que todos nós temos que vender, né, porque a gente sobrevive e tem que prosperar. Mas isso facilitou muito o meu trabalho. Eu só tenho um treinamento a cada 2 meses, eu falei para você, a cada 2 meses eu junto 50 empresários, só 50, a cada 2 meses para passar 2 dias comigo. O único treinamento que eu tenho. Não tenho nada online, você não vai encontrar nada meu online que eu venda nada. E não é que é ruim fazer curso online, não é nada disso. Acontece que, quando você quebra a barreira da competição, você desarma o outro. Se a pessoa que está na mesa entende que você não é competidor, porque a palavra competição, com 2 O, nem todo mundo entende. E ela é uma palavra moderna, nova, atual, que nem todos os empresários conseguem entender. Eles entendem o que é competir. Competir, nem todo mundo sabe o que é isso. Então, já que isso não é uma coisa comum, eu vou mostrar que não existe competição. Então, foi uma das coisas que facilitou o meu trabalho, facilitou a minha vida, facilitou o acesso. Foi essa forma de ajudar as pessoas naquilo que elas mais precisavam. Muito bom. E os empresários, principalmente. Muito bom. Você levantou algo que é importante, João, e eu queria entender qual a tua visão em relação a isso. Hoje, o pós-pandemia acelerou muita coisa, principalmente as empresas que ainda não estavam digitalizadas e tiveram que digitalizar, né? Isso foi muito bom, porque teve muita gente que soube lidar com a ferramenta e prosperou, avançou, aprendeu, né? Se esticou para isso. Mas, ao mesmo tempo, que eu vejo algo que destoa muito da realidade do negócio para aquilo que as pessoas mostram nas redes sociais. Então, por exemplo, dificilmente a gente vai colocar o problema que a nossa empresa está passando na nossa rede social. A gente vai sempre mostrar a virtude e o sucesso que ela tem. Com isso, o que eu tenho percebido? Muitos empreendedores que, na realidade, nunca empreenderam em nada, mas estão fazendo aquele famoso curso, aprenda como chegar onde eu nunca cheguei. Então, ele está ensinando algo a qual ele nunca viveu, ele está compartilhando algo ao qual ele nunca aplicou, nunca nem viveu aquilo. E isso eu acho delicado, porque tem muita gente que acaba também desacreditando dessa parte da educação, João. Porque uma das coisas também que eu ouvi do Tiago foi o seguinte, né? Quando você se levantar como uma referência naquilo que você faz, muita gente vai te copiar. E quem te copia não sabe a essência a qual você carrega. Então ele faz sem saber o porquê, sem entender o para que você está fazendo aquilo. Em algum momento aquilo vai se perder. Então eu queria entender de você, por exemplo, você não veio de uma escola que existia o mercado digital. Mas aí de repente o tempo mudou, a era mudou, veio o digital. E eu vejo que você hoje é um cara muito bem posicionado em plataformas, redes sociais, alcance, linguagem e tudo mais. Então, como é que a gente poderia passar para os empresários aqui hoje o equilíbrio entre não dá para ser somente o digital e também não dá para ser somente o negócio físico? Como juntar as duas coisas e formar um bom casamento nisso? As pessoas acham que eu sou um cara do digital. Quando vê a foto, não vê o filme. Muitas vezes você não vê o filme todo. E eu não sou um cara do digital. Eu sou um cara, obviamente eu entendo do digital, eu estudei tecnologia, mas muito do que você vê, por exemplo, nas minhas redes sociais, em todas, inclusive LinkedIn, Twitter, Instagram é uma delas, né? Ela é muito baseado que é meu dia a dia.
o que eu faço no meu dia a dia, o que eu falo nos meus negócios. Então, o que eu vou dar um direcionamento para eles, mas eu queria contar um pouco do que acontece comigo. Eu resolvi que eu só vou falar aquilo que eu faço. Eu só vou comunicar coisas que eu já executei, ou que eu já testei, ou que eu já validei. Inclusive, o que eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco, se vocês me derem a honra de me ouvir, de ter a atenção de vocês, eu vou falar para vocês muita coisa do que eu faço nos negócios, e que eu tenho certeza que vai ajudar muito de vocês. Sim. Muita gente aqui, com certeza, vai ajudar muito. No que eu vou dizer para vocês é o que eu vejo como prosperar hoje em dia, fazendo negócios, inclusive tradicionais. Sim. Seja um posto de gasolina, seja uma farmácia, uma consultoria, contabilidade, não importa o que você tem. Inclusive uma padaria. Então, eu aprendi que o digital ele tem que ser um reflexo da nossa vida. Por que você vai guardar para você aquilo que pode ser útil para alguém? Então, quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu comecei a compartilhar. Porque eu não queria. Foram meus filhos que disseram, pai, faz isso. Inclusive, quando eu fui para a televisão, aconteceu um negócio super diferente, que acontece... Eu sempre recebo empreendedores no meu... Desculpa te interromper, João. Quando você fala televisão, é o Shark Tank? Não. É o programa chamado Anjo Investidor. Ok. O Shark Tank, são várias poltronas com várias pessoas, uma pessoa vem e se apresenta. O meu programa, eu ia até até a empresa da pessoa. Muito bom. Então, era eu sozinho ajudando, o anjo ajudando o empreendedor. Chama Anjo Investidor. Então, eu fiz 3 temporadas na Rede TV e na Jovem Pan. Mas esse programa ele só foi para o ar porque um dia, meu filho mais velho, que hoje tem 24, ele chegou no meu escritório, eu estava conversando com um empresário, com um empreendedor. E o que eu falei para ele ali mudou a vida dele. E aí meu filho disse, pai, isso precisa ser multiplicado. Todo mundo precisa ver o que você faz, que vai ajudar muita gente. Porque eu aprendi bastante aqui hoje, ouvindo o seu direcionamento para esse empresário. Então, o seu direcionamento precisa ser propagado, a palavra precisa ser propagada, sim, multiplicada, como vocês fazem. E aí, eu aceitei, ele chamou uma produtora, enfim, fizemos o Anjo Investidor e foi um sucesso, 3 temporadas, inclusive está repetindo agora no canal Marketing, e aí a Bossa Nova cresceu muito, me tomou muito meu tempo, eu não consegui tempo para gravar outras temporadas, mas está esse dever de casa para eu arranjar um tempo, porque o programa foi muito útil para muitos empresários, e eu sei pelos feedbacks que eu recebi, pelos retornos que eu recebi. Então, aquilo me fez assim, peraí, eu preciso continuar propagando e divulgando as melhores práticas para os empresários. E foi daí que começou a surgir a minha presença digital, né? E também um outro cara que me ajudou muito, outra pessoa que me ajudou muito, porque pegou o meu Instagram um dia, estava jantando, ele pegou o meu Instagram, deixa eu ver teu Instagram aqui. Aí pegou o meu Instagram e disse, está errado aqui, está errado aqui. Eu disse, está errado o quê, homem? Eu disse, não, está errado isso, está errado isso. Aí eu disse, tá bom, mas como é que faz para consertar? Ele falou, vou mandar uma pessoa pegar o teu Instagram e melhorar e tal. Era o Pablo Massal, que você estava falando, o Pablo deu uma melhorada lá no meu Instagram, e foi ali que eu acordei para aquilo, né? E eu disse, poxa, e realmente funciona. E ele falou, rapaz, você vai falar para mais pessoas vão poder ter a experiência com você. E o Pablo, eu e o Pablo, a gente tem uma conexão muito forte, não de tudo que ele faz, né? Porque eu tenho uma outra visão em algumas coisas, mas, por exemplo, ele tem um podcast meio dele, que o maior número de comentários e visualizações é o meu com o dele, de todos que ele tem. Que legal. Então, ele sempre fala isso, João, toda vez que a gente fala e conversa, isso é público, olha o que acontece na vida das pessoas. Então, você tem um dom de passar a mensagem, de ensinar as pessoas de uma maneira muito simples. E vamos propagar isso. Então, a minha história começou no Instagram dessa forma, no LinkedIn, no Twitter, dessa forma. Meu Twitter é de 2009. Só para você ter ideia, eu sou um cara do Orkut. Quem era do Orkut aqui? Levanta a mão. Quem levantou a mão entregou a idade agora, hein? Sou um cara do Orkut, cara. Eu sou um cara do Mirk, do IRC, né? Então, bom, então o recado para eles é exatamente esse. Não use o digital só para fazer publicidade do seu negócio. Sim. Não use o digital. No mesmo conselho que eu quero dar do network, eu quero dar do digital.
Use o digital para ajudar as pessoas. Use o digital para comunicar o que você é do automobilismo, fale do seu segmento. Dedica-se sobre o seu segmento. Fale do seu serviço, não vendendo o seu serviço. Porque isso vai ser consequência. Sim. As pessoas se sentem gratas e elas vão comprar de você porque você ajudou. Olha, a quantidade de mensagem, eu posso pegar meu celular, vou te mostrar que eu recebo. João, grava um curso para mim. O meu filho Davi, que é o do meio, ele diz assim, pai, isso é um pouco de egoísmo você não querer gravar o curso online. Eu falei, tá, um dia eu faço. Para não dizer não, né? Porque se dizer não para a filha é complicado. Então, tá, um dia eu gravo, Davi. Mas, enfim, o que eu queria dizer para vocês em relação ao digital no negócio de vocês é, primeiro, comunique o segmento que você faz e ajude outros empresários do seu segmento, ou até de outros segmentos. Segundo, deixe seus colaboradores, de forma genuína, compartilhar coisas da empresa. De forma genuína, organizada. Né? Porque tem empresário que diz assim, não pode pegar no celular ou entrar na rede social quando você está trabalhando. O que é que ele está perdendo com isso? Perdendo comunicação, divulgação, apoio do próprio colaborador dele, ou seja, não envolve o colaborador no dia a dia do negócio. E se você não criar uma comunidade, é aí que você consegue crescer e ganhar muito mais dinheiro, porque você vai ter, e eu vou mostrar isso para vocês, como fazer isso hoje. Quando você cria uma comunidade, você não vai ter mais cliente, você não vai ter mais seguidor, você vai ter fã. E quando você tiver fã, o fã compra tudo aquilo que você, se for honesto, se for genuíno, se for legítimo, um preço adequado, o fã compra. Então, crie, não tenha clientes, tenha comunidade de clientes. Onde está a sua comunidade? Na sua carteira de cliente antiga. Você se preocupa muito em novos clientes, mas esquece os velhos clientes. Você esquece de olhar para os seus 1000 pessoas que já passaram pela tua empresa e olhar para essa carteira de clientes e ver, e ali é um ouro que a gente muitas vezes esquece e muitas vezes não dá valor. Então, a partir dali, você cria comunidade. A gente estava falando hoje do Telegram, não é? E onde vocês estão numa comunidade no Telegram, hoje estão no WhatsApp, mas por que vocês estão ali? Na comunidade da igreja, porque é bom para vocês e é útil. Então, o que eu digo assim, faça com que o seu conteúdo seja essencial para alguém. Faça com que a sua empresa seja essencial para algumas pessoas. E faça dentro da comunidade com que um ajude o outro. Aí você cria uma espiral positiva e aí você vai ver a mágica e a magia acontecer, que é as pessoas querendo o teu bem e querer que você cresça e prospere, a sua empresa prospere. Parece meio filosófico, romântico, mas funciona. Então, essa é a dica do digital que eu quero deixar para eles. Boa. Eu acho que todo empresário aqui, o empreendedor, gostaria de receber uma visita do João na sua empresa, né? Alguém gostaria disso, gente? Amém? Pouca gente, viu, João? Acho que dá para fazer hoje, já no final dessa reunião, já com esse pessoal. Abre lá a empresa. Mas, aproveitando esse gancho, porque você falou sobre isso, uma das perguntas é que você é muito investidor, né? Investe muito em startups. E quais são os principais aspectos que você analisa para investir em um negócio? Bom, eu invisto em startups e invisto em empresas tradicionais também. Mas, falando de startup... Você poderia só diferenciar, para a gente deixar isso claro, a startup para uma startup é uma empresa, não é porque é uma empresa start, não é uma empresa que está começando, tá? Quem aqui tem WhatsApp no celular, levanta a mão. Instagram, levanta a mão. Waze, Zoom, tudo isso é uma startup. Entendeu? Não tem mais como você dizer que não sabe o que é uma startup a partir de hoje. Startup é uma ferramenta que ela resolve um problema e se torna essencial para a sua vida. Isso é uma startup. Eu invisto nesse tipo de coisa, que são soluções, aplicativos, web, que resolvem problemas das empresas, da comunidade, do mercado. Então, sempre que você olhar para um aplicativo que você usa, vai dizer, o João falou que isso era uma startup. E é. Ok? Aliás, o Instagram foi feito por um brasileiro, né? Então, tem vários brasileiros no mundo aparecendo na cena de startups. E o que eu faço desde 2009, quando eu fui buscar dinheiro para uma empresa minha, a partir daquele dia, eu disse, agora eu vou investir em startups. E comecei a procurar startups em universidades, em escolas, projetos.
e passei a investir neles. Então, o que eu olho? Né? Eu invisto em startup muito no começo, quando elas estão ali no seu primeiro, segundo, terceiro ano de vida. O que eu olho para investir? Tem alguma startup aqui? Levanta a mão, por favor. Startup. 1, 2 startups. 3, boa. O que eu olho quando eu vejo uma startup? A oportunidade. Eu olho assim, quem é o empreendedor que está falando, que está dizendo que aquele negócio vai resolver e qual o problema? Então, qual é o problema que ela resolve? Quem é o empreendedor que está falando e está fazendo? E, muitas vezes, o empreendedor, ele pode não ter muita experiência, mas aí ele consegue me passar uma segurança de que ele vai conseguir realizar aquilo que ele está dizendo que ele vai fazer. E, principalmente, o que eu olho numa startup é o que ela já fez nesses últimos 6 meses. O que progrediu, o que conseguiu, não é de clientes, não é de faturamento, mas de resultados práticos no período do teste, da validação, da ideação, aonde ele conseguiu chegar sem ajuda de ninguém. Então, eu potencializo, cara, sem ajuda ele fez isso, avalie com ajuda. Então, ele pode multiplicar muito mais o negócio dele com ajuda e com apoio. Então, é nesse negócio que a gente investe. Então, eu invisto para poder potencializar aquela empresa, para que ela fique num outro tamanho, para lá na frente ela poder me remunerar vendendo aquela empresa de alguma forma. A gente chama isso de equity, que é o valor do seu negócio. Quem aqui sabe quanto vale a sua empresa? Levanta a mão. Poucos sabem quanto vale a sua empresa. Poucos. Então, eu queria deixar uma mensagem fortíssima para todos vocês hoje. Depois que eu acabar de falar, vocês vão ter certeza do que eu quero dizer. Todos vocês precisam saber quanto vale a sua empresa. Todos. Todos vocês saber quanto vocês têm de equity. Equity é o percentual que vocês têm da empresa. Isso tem valor. Muitas vezes você não sabe. Eu não sei quanto vale a minha empresa porque eu não quero vender a minha empresa. Tudo bem, não estou dizendo para você vender a sua empresa. Eu estou dizendo que você precisa saber quanto vale a sua empresa. Se você tem 100%, quanto vale o teu 100%? Quanto vale o teu 50%, 30%, 40%? Então, é isso que eu olho numa empresa, numa startup, antes de investir, qual é a capacidade daquele empreendedor de entregar aquilo que ele está dizendo que vai fazer, o que ele já fez e qual é o problema que resolve. Sim. E aproveitando, eu acho que a empresa, tanto a startup quanto a empresa, ela é uma engrenagem que depende de vários pilares que são fundamentais para que mantenha ela de pé. Se você pudesse levantar as principais características que precisam ser fortes dentro de uma empresa, quais são elas? Depende do tamanho da empresa. Depende do tamanho da empresa. Mas a empresa, toda empresa, ela tem que ter uma cultura muito forte. Tem que ter os valores. Assim como nós temos os princípios e os valores cristãos, né? A empresa também ela tem que ter os princípios dela, tem que ter a missão, os valores dela muito bem definidos. E, principalmente, também o seu propósito. Por que ela existe? Existe uma palavra, pessoal, que é muito importante, que pouco empresário pensa e faz, que é o porquê. Por que eu tenho essa empresa? A gente muitas vezes não sabe nem por que a gente existe. A gente não tem o autoconhecimento para entender o nosso propósito de vida, quanto mais da empresa. Eu montei uma empresa, paleta mexicana, porque todo mundo está fazendo paleta mexicana e dá dinheiro. Isso não é um propósito. Isso é um objetivo seu de ganhar dinheiro e de fazer algo que dá dinheiro. Mas qual é o propósito, finalmente? Então, o empresário, ele precisa entender os porquês. Por que eu existo? Por que eu preciso fazer essa empresa? Por que eu sou diferente do outro? Por que um cliente tem que vir aqui e não ali? Então, o porquê muito claro, se você conseguir fazer essa pergunta, a resposta pode transformar o seu negócio. E essa pergunta só quem pode responder é você e não eu. Beleza? É muito fácil eu tentar fazer um comparativo aqui para vocês. Por exemplo, tem alguma floricultura aqui? Não? Tem não, né? O que vende uma floricultura? Quem pode me dizer? Floricultura vende flor, sim ou não? Sim. Não. Não vende flor. Não estou doido. A floricultura, ela vende emoção, sensação, encantamento, atenção, tudo menos flor. Flor é um produto. Você não vende produto. Por que você existe? Porque eu montei algo que vai ajudar o marido a se reconciliar com a esposa e vice-versa. É isso.
Entende? Então, o porquê, ele tem que ser muito claro no que você faz. Se não for muito claro, vai ficar padrão como qualquer outro empresário que não está nessa sala. A gente aqui nessa sala, nós somos privilegiados, porque a gente tem a possibilidade de ouvir e ver coisas que geralmente não são ditas aí fora. Porque a gente tá tão num padrão automático de ganhar dinheiro, de deixar de perder, ou de pagar as contas, os boletos e tanta conta que tem. Ser empresário no Brasil é muito complicado. Quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo, porque não tem lugar mais difícil do que empreender no Brasil. Aqui, quem empreende aqui é um herói, vocês são. Então, a gente precisa se diferenciar. E para se diferenciar, a gente precisa descobrir o que tem além do óbvio. E o que é o óbvio? Que todo mundo faz. O que é que eu quero dizer para vocês com isso? Que todos vocês, a partir de hoje, isso é uma promessa, todos vocês aqui vão sair pelo menos com o nível de consciência 2. Todos vocês aqui. Vocês têm um nível de consciência 1, com todo respeito. Eu também tinha. A gente consegue olhar numa visão assim. Eu quero que todos vocês olhem um pouquinho mais acima, como o drone daquilo que vocês fazem. Vocês sabem como... Desculpa eu estar falando demais. Imagina. Você me perguntou A, eu estou respondendo B, C, D, E, F. Quem tem que falar aqui é ele, né, gente? Não, mas ele me perguntou uma coisa, eu estou respondendo outra. Enfim. Você sabe quando... Tabuleiro de xadrez, tabuleiro de dama, tabuleiro de joguinho, quando você vai brincar com alguém, você está ali, e aí alguém faz uma jogada que te complica a vida, te complica ali, que você vai perder o jogo num tabuleiro, né? Pode ser uma dama. O que você faz? Você bota a mão na cabeça, sem saída. E agora eu perdi. O que você deveria fazer? Porque você está do lado do tabuleiro, você está olhando para o tabuleiro de um lugar único, uma única perspectiva. O que você tem que fazer? Se levantar e ir para o outro lado do tabuleiro, olhar com outra perspectiva, do outro lado do oponente, do jogador. Você vai fazer, a sua cabeça vai fazer, você vai fazer, caramba, tem uma saída, tem coisa. Então, muitas vezes, a gente, no nível de consciência 1, acha que só tem aquele caminho que a gente aprendeu, aquele caminho que a gente viu. Tem coisas espirituais, obviamente, para poder explicar isso, mas o que eu quero dizer para vocês é que se você sai do problema como um drone, você olha de cima, né, e você, muitas vezes, vai conseguir encontrar a saída do teu negócio. E, muitas vezes, não é no negócio, é de algo à parte do seu negócio. Como assim, João? Perdeu o foco? Não, a gente está falando de floricultura aqui, não é? O que tem em torno de uma floricultura? Tem um delivery. Não tem um delivery? Não é um negócio? Tem um serviço qualquer de mensagem eletrônica para poder cantar o parabéns na porta da casa, que vocês já viram isso? Tem vários serviços além do serviço principal, é isso que eu quero dizer para vocês. O empresário está muito ali, naquele negócio que ele faz. E ele faz aquilo porque não pode perder o foco. Mas quando que, na verdade, o dinheiro e a prosperidade estão em torno daquilo. E não somente naquilo. E isso você só consegue ver depois que você exercita. Que você começa a desenvolver a habilidade de enxergar além do óbvio. Então, os empresários, eles precisam, sim, olhar, como eu digo, eu vou mostrar, olhar além da cerca e olhar além do óbvio. Mas, para isso, tem um exercício fundamental de propósito, de porquê e de autoconhecimento. Muito bom. Aproveitando essa linha que você levantou, João, vamos falar sobre isso, sobre a questão do propósito, que eu acho que realmente isso é o que faz sentido para todo empresário, que é o comece pelo porquê, né? Eu vi algo uma vez que eu nunca mais esqueci. Deus não abençoa projeto, Deus abençoa propósito. Então não tem a ver comigo, tem a ver com o que Deus faz através de mim. O projeto é o meu carro, a minha casa, os meus bens, as minhas viagens e a minha família. O propósito é quando até gente que não merecia começa a ser beneficiado por aquilo que eu estou fazendo. Se a gente pegar para olhar os maiores empreendedores que existem, eles quiseram sanar uma dor a qual não era nem deles, mas era da humanidade. Existem muitos empresários, eu citei aqui em Builders,
Por exemplo, a fundadora do Hotel Marriott, ela colocou como princípio no começo, e olha só que poderoso isso, a Bíblia não é um manual de regras, mas um livro de princípios. Assim como a gente compra uma geladeira, um micro-ondas, uma televisão, ele vem com um manual de instrução ao qual ele tem a maneira certa para funcionar. A Bíblia é o manual de instrução meu e seu, a qual todo ser humano precisa aplicar para viver tudo que está nele. E aí o fundador do Hotel Marriott, ele entendeu o princípio da palavra quando ele disse assim, ó, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Tem empresário que fala assim, quando Deus me promoveu, quando Deus fizer isso, aí eu vou começar. Não, a ótica e a dinâmica é diferente. Porque você começou, porque você fez, aí Deus te deu, Deus te posicionou e Deus liberou sobre você. Então qual que é a questão, João? O que eu quero falar é a diferença entre um projeto e um propósito. O projeto ele termina em mim, o propósito ele continua através de mim. E abrindo aqui em Eclesiastes, a palavra vai falar o seguinte, ó, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador Deus dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Então olha o que a palavra está falando. Às vezes a gente está tão focado na gente mesmo, de não, eu quero ser rico, eu quero ter uma empresa bem sucedida, eu quero ter um carro. Como? Quero acumular. Quero acumular, exatamente. Porque aí a diferença entre uma fonte, um empresário fonte e um empresário represa. Ele não transborda, né? Ele não transborda, ele não flui, ele não continua. E aí o que acontece, João? A gente acaba nessa besteira de tá correndo tanto assim, por quê? Qual é o teu porquê? Exatamente. Salmo 127, versículo 2, a palavra de Deus vai falar o seguinte: não adianta acordar cedo e dormir tarde, se é Deus que dá aos que Ele ama enquanto dorme. Olha como que Deus é poderoso. No momento que a gente não está fazendo nada, é o momento que a gente mais está recebendo. Olha que poderoso que você está falando, e isso é muito conectado com o que eu faço. Sim. Porque em 2015, quando nós montamos a Bossa Nova, nós podíamos pegar 10 milhões de reais e dar para uma empresa bem madura 10 milhões de reais. Ou seja, é menos risco, uma empresa madura, um faturamento maior, um lucro maior. Em tese, faz todo sentido participar de um negócio desse. Mas algo tocou no meu coração da seguinte forma: João, alguém te ajudou na vida? João, você viu quantas pessoas podem se beneficiar com esse dinheiro? E aquilo eu disse, cara, por que não, ao invés de dar 10 milhões para uma empresa, e dar 10 milhões para 20 empresas? 20 empresas. E a gente entendeu que esse era o caminho, porque eram 20 famílias, 20 sonhos, 20, muito mais pessoas, muito mais impacto, muito mais gente sendo ajudada. E hoje, quando eu vejo o nosso portfólio, eu olho lá para trás assim, uau, que decisão maravilhosa, porque você imagina o que é a energia, e dinheiro, gente, tem energia. A energia que é eu investir em tantas pessoas. A energia que é a avó de um neto me mandar um presente, eu recebo muitos presentes, assim, ó, João, muito obrigado, gratidão, porque você investiu no meu neto. Isso não tem preço, cara. Isso aí. E assim, ó, dentro dessa caixa tem um presente para você. Eu abro a caixa, é um sapatinho do neto dela, de crochê. Legal. Então, assim, quando que no mundo de investimento, finanças, mundo né, de muita questão financeira, ia ter uma energia dessa? Então, assim, eu acho que só pode ter sido alguma providência, não sei, assim, não, faz isso, vai por aqui, ajuda as pessoas. E hoje, a gente sendo essa empresa gigante que nós somos, a gente continua fazendo a mesma coisa. Continua ajudando e investindo no pequeno. Pouco dinheiro, muito mais gente, alcançando muito mais pessoas. E isso é um propósito da gente, que é o que você falou. O propósito é transbordar na vida das pessoas. O propósito é ajudar. E volta. Volta não é no sentido de dinheiro. Volta também, claro, tem que voltar para poder continuar investindo. Mas é nessa energia, sabe, do bem-querer. Dificilmente você vai ver no meu Instagram ou em qualquer rede social alguém sendo hater do João. Eu não tenho isso. De gente, João, você é isso, você é aquilo. Dificilmente, é raro.
Por quê? Porque eu faço bem, eu quero bem, eu ajudo as pessoas, eu entro na família das pessoas, eu entro na casa das pessoas, eu quero ajudar cada vez mais empresários a prosperar. Então, é sobre isso, sabe? O meu propósito é de verdade isso que você falou. E que bom que você comentou isso, porque muitas vezes a gente faz as coisas, né, e não sabe que tem ciência, que tem espiritual no meio, né? E tem muito espiritual nisso. Sim. Muito. Sim. E só para aproveitar para levar a gente para esse nível 2 de consciência, né? Como saber se a nossa empresa, o nosso produto, o nosso negócio, ele é uma empresa projeto ou uma empresa propósito? É só você começar a olhar para quem está à sua volta. Quando somente você cresce, isso é império. Mas quando você cresce, todo mundo que está junto com você também cresce, isso é reino. Deus não tem compromisso com os teus projetos, Deus tem compromisso com o teu propósito. Não é o que Ele entrega a você, mas é o que continua através de você. Deus nunca falou que daria uma bênção para nós, ele prometeu que Ele faria de nós uma bênção. Então isso que você comentou do sapatinho, isso não tem preço, isso tem valor. Dinheiro no mundo, não existe dinheiro no mundo que possa pagar isso, João. Eu podia muito bem das vendas das empresas fazer o meu ganho. Sim. Eu reinvisto. Eu invisto em mais pessoas, Muito bom. em mais pessoas, para transbordar na vida de mais pessoas. Quando vai parar, não sei. Enquanto eu tiver força e vontade e Deus me ajudar, eu vou continuar investindo nas pessoas. Boa. Não vou ficar, não, agora está bom, agora eu vou sacar para ficar comigo. Sim. Eu não tenho essa vontade, senão ia dar um stop, né? Ia parar o meu propósito, que é esse de o rio transbordando e continuar, porque a gente vende empresas. Quando vende empresa, o que acontece quando a gente vende uma empresa que a gente investiu pequena? Eu entrei pequeno aqui, essa empresa cresceu, eu ganhei um múltiplo desse valor, né? Então, o empreendedor, o empresário, recebe o dinheiro dele, e a gente recebe a nossa participação também. O que é que eu faço com esse dinheiro? Levo lá para casa? Não. Eu volto para a empresa, invisto em muito mais pessoas, muito mais empresas. E isso é um ciclo que se repete, né, e que tem sido um ciclo virtuoso, e que Deus tem abençoado muito esse ciclo virtuoso, porque eu sei que isso não é... Eu não faço isso para ter bênção, eu faço isso porque é minha essência. Muito bom. E muito por conta de que ninguém me ajudou quando eu precisei lá atrás. Não tinha ninguém, não tinha um anjo, não tinha uma bossa nova, não tinha empresários que... Porque esse mundo é muito competidor, como eu falei. Então, por que eu vou fazer isso para você, se eu posso fazer pelo meu sobrinho, por mim? Entendeu? Porque a gente é um pouco egoísta mesmo, né? Então, a ideia nossa é ultrapassar essa barreira, mostrar que é possível prosperar, ganhar dinheiro, o outro ganhando também. Muito bom. Aproveitando o teu exemplo, João, eu acho que o exemplo do João, ele faz sentido para nós, porque o João só prosperou porque ele entendeu o princípio de valorizar aquilo que Deus valoriza. Então ele acredita em pessoas, ele investe em pessoas, e não só ele cresce, mas todo mundo que está à volta dele também cresce. Então o princípio é esse. É por isso que a Bíblia vai falar o seguinte também, João, né? A gente acabou de ler Eclesiastes, que aquele que ajunta para si e amontoa vai receber de Deus trabalho, e no final das contas Deus vai trocar o dinheiro de mão. Então imagina só, você trabalhou a vida inteira por um projeto, a qual no final da sua vida Deus tirou da sua mão tudo aquilo que você construiu com o teu suor e passou para a mão de quem tinha um propósito que era maior do que si mesmo. Quem está falando isso não sou eu, é a própria palavra de Deus. Aí qual que é aonde que eu chego com isso, né? Como que eu concluo? A Bíblia fala que melhor é o final das coisas do que o começo delas. Não importa como você começa, o que importa é como você termina. E aí só para gerar esse nível de entendimento para nós aqui hoje, né? Felipe, como saber se a minha empresa está indo para um caminho de empresa projeto ou para um caminho de empresa propósito? É só você se fazer uma pergunta. Se tudo aquilo que você tem visionado para o teu negócio acontecesse hoje, quem se tornaria mais famoso, você ou Deus? Porque responder isso pode gerar a certeza do porquê algumas coisas ainda não aconteceram na nossa história. Então não tem a ver comigo, mas tem a ver com aquilo que Deus está fazendo através de mim. E aí para a gente partir para a reta final aqui, você levantou, e tem muito a ver essa pergunta com esse tema, e a pergunta é: contratar para crescer ou crescer para contratar? O que você pensa a respeito disso? Contratar pessoas? Eu acredito que a gente só deve contratar pessoas que têm o mesmo propósito do negócio, do porquê que foi falado aqui.
Não dá para você contratar pessoas que pensam diferente ou estão numa outra vibração, numa outra energia, até numa outra religião, talvez, ou uma outro momento espiritual. Não precisa crescer para contratar. Acho que quando você crescer, você tem que contratar mais gente. Mas, no primeiro momento, você precisa se aliar, ter bons aliados, ter parceiros, para que você possa, se você tiver muito claro aquilo que você quer fazer, aonde você quer chegar, o caminho para fazer isso, cara, vai aparecer, você vai começar a andar, porque lá na frente você sabe que aquele é o teu propósito, você quer conseguir aquilo, não é só como objetivo. Então, eu não sou a pessoa que diz assim, eu só cresço se eu tiver tal coisa. Eu só vou fazer quando tiver tal coisa. Eu conheço empresários que, toda vez que eu encontro com ele, está com um projeto. Eu falei, pô, mas peraí, cadê aquele projeto, o outro que você falou? Não, é porque aquele não coloquei em prática. Eu falei, não, mas peraí, mas por que você não colocou em prática? Não, porque eu não recebi um dinheiro. Que dinheiro? Não é sobre dinheiro. Você tem que entender que você precisa validar. Hoje eu vou mostrar para vocês que dá para se montar negócio sem muita estrutura, porque a gente está muito acostumado a tijolo, prédio, telha, coisa fixa, tangível, e muito do que a gente pode fazer hoje é o intangível, o intelectual, e não o tangível que tem custo. Então, às vezes, a gente não quer fazer o óbvio, que é juntar as pessoas num propósito, descobrir o propósito, descobrir os seus porquês, juntar pessoas nesse mesmo propósito e pessoas que acreditem junto com você e vá. Agora, a partir do momento que você foi, aí você estruturou, recebeu e não saca dinheiro daquilo para comprar alguma coisa pessoal. Porque o brasileiro tem outro problema, que é o imediatismo de fazer com que a empresa pague primeiro. Porque muitos gurus falam assim, se pague primeiro. Ok? Tudo bem, não tem problema, até tem razão de tirar um pouco de dinheiro, mas não pode, com isso, a empresa deixa de crescer, deixa de contratar, deixa de valorizar, porque você sacou e comprou um barco. Sim. Sacou e comprou um carro. Não, porque eu tenho que... Não, você não tem. Se você tiver um propósito, você tem que atingir o seu propósito. E não se pagar. Você vai se pagar lá na frente com o valor do teu negócio muito maior. Por isso que eu perguntei quanto vale a sua empresa. Porque se você tem essa visão de longo prazo, quanto vai valer sua empresa amanhã, imagina que eu entro numa empresa com valuation de 1 milhão e vendo ela com valuation de 20. 20 vezes o crescimento em X anos. É sobre isso. Então, o contratar para crescer, no meu ponto de vista, é o que você tem que fazer. Se você não tiver dinheiro, você faz parceria. Se você tiver como contratar, contrate. Porque não é esperar crescer para contratar, porque aí você não é a ordem certa. Okay. Mas não é também gastar mais do que ganha ou fazer loucura. Sim. Vamos fechar essa primeira parte com a última pergunta? Vamos. Muito se fala uma frase, né? Para os mais novos ah, quem dera eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com a idade que você tem. Ah, se eu soubesse. Se você pudesse voltar, talvez lá no seu começo, anos atrás, se você pudesse dar um conselho na sua jornada empreendedora para corrigir alguns erros, o que você diria a si mesmo? E se você puder levantar e citar quais foram esses erros, seria legal para a gente poder saber também. Tem que ser de negócio? Não, acabou de vir de meu coração algo que não tem nada a ver com o negócio. Pode ser? Ok, claro. Vocês me permitem isso? Meu pai, ele era um cara muito duro, empresário, muito dinheiro, mas meu pai não me dava dinheiro e não me dava nada. Não me dava. Ele, toda vez que eu perguntava ou pedia alguma coisa para ele, ele dizia, se vira, moleque. Era um jeitão bruto, sabe? Paraibano. E eu morava em Belém do Pará, e os meus amigos da escola tinham tudo. Ele me botava numa boa escola, e eu não tinha nada. Meus amigos tinham as namoradinhas, roupa da Zump. Quem é da época minha? Zump. Ocean Pacific. aquelas carteiras que fazia crack, lembra disso? Pois é, eu não tinha aquilo.
Apesar do meu pai ter condições financeiras, ele não me dava. E eu tive que me virar. E ele me falava algumas coisas e eu, cego, já não ouvia mais o que ele me falava. Então, se eu pudesse voltar, era ouvir mais meu pai. Se eu pudesse voltar, era não ter ficado 15 anos magoado com ele, ou mais, por ele não ter me dado nada. Se eu pudesse voltar, era ter entendido que aquilo era a melhor coisa que ele podia fazer por mim. É me ensinar a força do não. Me ensinar a força de me virar. Me ensinar a força de buscar o meu próprio destino. E só depois que eu tive meu filho Theo, com 24 anos hoje, isso faz 24 anos, ele fez aniversário agora em fevereiro, eu levei o Theo, recém-nascido, para conhecer o avô, porque eu tinha passado algum tempo fora do Brasil, inclusive, e fora da região do Pará. Eu fui levar o filho o Theo, para ele conhecer. Desceu eu já estava com condição financeira bem melhor, né, muito melhor, eu, a minha esposa, o meu filho e a babá. Do aeroporto, ele foi me buscar. Só eu falava com ele, mas não era aquele... E aí ele deixou os meninos em casa, minha mulher com o Theo, e fica aqui no carro, quero te levar no lugar. Aí levou, aí passou assim, você lembra o que era aqui? Aí eu olhei assim, uma construtora. Aí eu olhei assim, o que é agora? Ele falou, é um colégio. Eu falei, e a construtora? Ele quebrou. Eu disse, E cadê o fulano? Ele falou, pois é, teve que ir embora, parece que está trabalhando numa fazenda em tal lugar. Do avô dele, do tio dele, não sei. Falei, tá bom. Aí continuou o carro. Aí ele falou, sabe quem morava aqui nesse prédio? Era o prédio mais bonito da cidade. Aí eu disse, fulano. Aí ele falou, você sabe onde ele está hoje? É funcionário, não sei de quem, não sei de onde. Todos esses meninos e os lugares que ele me levava, fazendo uma história longa, curta, eram aqueles meninos que andavam com calça Zump, carteira Ocean Pacific, as melhores namoradas. Quando, no terceiro lugar que ele falou, que ele parou, eu disse, não precisa mais disso. Ele falou, e você está onde? E você está onde? Então, você falou aí, eu me lembrei disso, né? Porque a gente muitas vezes não ouve o pai, né? Muitas vezes a gente não honra, né, como tem que honrar. E quão sábio é um pai, né? Então é isso, acho que é isso.